Tem muita gente por aí que acha que Chaves é um seriado simples demais, muito básico, infantil, e para essas pessoas a gente diz: Ah, não me diga. Na verdade, em momentos bem famosos e populares, tem até várias referências à filosofia que você nunca percebeu. Então, se prepare para passar no exame de admissão e vem com a gente. Hoje em dia, muitas pessoas têm buscado conhecimentos filosóficos. O que antes era uma coisa mais restrita, hoje tem se tornado mais popular e menos pessoas têm ficado quico. Por favor, Kiko, não seja burro! Inclusive, temos muitos filósofos brasileiros que se tornaram celebridades e tal, como por exemplo, o Mário Sérgio Cortella. Quando ele estava lançando o livro Não Se Desespere, ele foi entrevistado no programa Agora é Tarde e o assunto entrou em Chaves. Parece muito nada a ver, mas é esse momento aqui. Você sabe que Diógenes é um filósofo grego que morava num barril. E essa frase foi sem querer querendo, ela é uma frase cínica. Cínico vem do grego cachorro. Se diria que alguém é cínico quando ele vive como um cão, solto por aí. E o Chaves, como foi sem querer querendo, ele é alguém que vive como um cão. Chaves e Diógenes, que conexão no mínimo inusitada. Essa parte da entrevista é muito legal, só que ela é um pouco longa pra gente colocar aqui, então o trecho completo tá na descrição. Vale a pena assistir porque a análise do Cortella é muito inteligente e muito interessante. Mas para você entender um pouco melhor essa ligação, deixa eu te contextualizar. O Diógenes foi um filósofo da Grécia Antiga e o fundador da escola cínica. E eu sei que aqui no Brasil, quando a gente fala essa palavra, quando a gente chama alguém de cínico, tem uma conotação bem ruim. Cínico. Como? É cínico mesmo. Mas na filosofia, esse tal de cinismo significa algo mais como um desprendimento de bens materiais, vida nômade, coisas do tipo. Tanto é que o Diógenes só tinha apenas um bastão, uma lamparina e um saco. Dizem também que ele tinha uma tigela para beber água, mas quando ele viu uma criança bebendo água nas próprias mãos, ele jogou a tigela fora. E é claro, o ponto-chave que faz a conexão entre essas duas figuras que aparentemente são tão distintas é porque Diógenes morava em um barril. Por isso, à primeira vista, já deu para perceber que a situação de ambos é relativamente parecida. Tem poucos bens materiais, o barril e coisa do tipo, mas em certos pontos a análise do Cortella não fica tão correta assim. Mais especificamente, essa parte. Se você já observou na série do Chaves, ninguém tem animal de estimação naquela vilinha. Porque o único ser ali que é um animal de estimação é o próprio Chaves. E eu nem preciso dizer muito, né? Tanto tem vários animais na vila que a gente já teve que dividir esse tema em 2 vídeos que estão aqui no card. Tem madruguinha, tem soriano, tem gato da Dona Florinda, enfim, tem muito bicho na vila. Mas isso não tira o brilho da análise do Cortella, que como eu disse, é bem legal e é bem didática. Ainda que todo esse conceito não tenha saído da cabeça do Chespirito, ele não se baseou em Diógenes e coisa e tal, pelo menos não que a gente saiba. Ele respondeu inúmeras perguntas sobre a criação de Chaves e ele nunca citou o filósofo. Na verdade, sua explicação era muito mais simples. Em uma entrevista para o Gugu no início dos anos 90, o Roberto comentou que criou Chaves para representar as crianças pobres da América Latina. Vendo tantos meninos, crianças que há em toda a América, o menino que é pobre, mas é otimista, o menino que apesar de que não tem brinquedos, não tem o que comer às vezes, mas que mesmo sem comida é otimista, e esse existe em toda a América. Na essência, a criação do personagem e todo o seu universo fica muito mais próximo da realidade do Roberto, de tudo que ele via em seu país e nos países vizinhos. Mas também, ainda que ele não tenha comentado sobre, a gente sabe que o Chespirito era um cara muito culto, tanto é que em várias obras de Chapolin a gente percebe referências, às vezes muito explícitas, de diversos clássicos da literatura, figuras icônicas e coisa do tipo. Então ele pode sim ter se inspirado um pouco em Diógenes, ter pegado uma ideia aqui e ali, ainda que de uma forma inconsciente, não sei. Eu não descarto totalmente essa hipótese, mas é claro, não dá para afirmar porque o próprio criador nunca falou isso. E tem outro ponto curioso que o Cortella fala sobre o Chaves morar no barril, mas a gente sabe que na verdade ele apenas se esconde no barril e ele tem sim uma casa.
Pois todo mundo pensa que você mora ali no barril. Pois são muito bobos, porque as pessoas não podem morar dentro de um barril. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8. Na verdade, nas palavras do próprio Roberto, o barril seria algo que ele chama mais de rinconcito especial, um lugar para a criança se isolar do mundo e desenvolver a sua imaginação. Em entrevista ao Fábio Ribeiro do canal Anos Incríveis, ele fala mais sobre isso. Inclusive havia uma canção que dizia: todos os niños temos un rinconcito especial en donde nos escondemos cuando queremos soñar. Ele se metia al barril. E aliás, tem até uma música que foi cantada em um episódio de Chaves com esse mesmo nome. Todos os niños temos un rinconcito especial en donde nos escondemos quando queremos sonhar. Só pra gente fechar esse assunto, dá pra perceber que o Cortella fez uma leitura livre de todos esses diversos pontos da obra, certo? Então, por mais que a gente apresente os argumentos do que tá certo, o que não tá, o que a gente tem registro, o que não tem, de qualquer forma, acho muito legal um filósofo tão famoso hoje em dia fazer uma ligação dessa com Chaves. É, no mínimo, surpreendente. Bora falar agora de um episódio que conta com um belo ensinamento. Pra ser mais específico, esse aqui. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Parece só uma lição de moral muito bonita, né? Mas na verdade é um pouco além disso. No livro Ecce Homo, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a gente encontra o seguinte: o homem do conhecimento não só deve amar os seus inimigos, deve também poder odiar os seus amigos. E aí você deve estar pensando, poxa, é uma frase realmente parecida, parece uma inspiração direta de Nietzsche, mas é um pouco mais pesada, né? E por isso não te bato, porque as pessoas boas devem amar seus inimigos. Mas eu não sou seu inimigo. Eu sou seu amigo. Por que não disse antes? Pois é. Sim, é verdade, porém deve-se lembrar também de cenas como essa. Acho que é muito difícil amar os inimigos, mas amar os idiotas é quase impossível. Tem uma bela semelhança em tudo isso, mas para mim a cereja do bolo acontece em um diálogo entre Seu Madruga e Sr. Barriga. Ou melhor, primeiro temos uma cena clássica que nós todos estamos acostumados a ver, ainda mais dessa forma super injusta. Em primeiro lugar, esta garrafa é do quê? Ah, está roubando a limonada do meu filho. Não, é que... E aí, logo em seguida, o Sr. Barriga fala isso aqui. Agora vejo que o senhor é um homem bom, porque é vítima de muitas injustiças e mesmo assim as suporta. E como a suporta? Estoicamente. Ficou meio confuso? Não sabe direito o que significa esse vocábulo? Sei nem o que significa o vocábulo. Acontece que o estoicismo é uma doutrina filosófica que acredita que todo o universo é governado por um logos divino. Apertando a tecla SAP, basicamente existe uma razão divina que governa todos os seres da Terra. Ela ordena tudo, pois tudo surge a partir dela e de acordo com ela. É por isso que o mundo todo é um cosmos, que em grego significa harmonia. E a harmonia é o que não falta em Chaves. Assim sendo, quem quiser brigar, que me diga que eu lhe dou uma surra que ele vai lembrar para o resto da... E por fim, o estoicismo está ligado diretamente à ética. E tá, tudo bem, muito interessante, mas talvez você não esteja entendendo por que eu estou indo tão a fundo para explicar apenas uma palavra e toda a origem dela e não tá entendendo paçocas, né? Sim. Sim. Palma a palma, não priamos cânico, pois eu vou puxar agora uma outra cena de Chaves para complementar essa explicação. Você se lembra qual é o nome completo do Sr. Barriga? Se você não se lembra, é esse aqui. O meu nome é Zenon. Como disse que se chama? Meu nome completo é Zenon Barriga e Pesado. Essa parte do e pesado é uma brincadeira por ser gordo, barriga e pesado. Tá, isso é simples de entender, não tem problema algum. Mas agora, você já se perguntou por que, afinal de contas, ele se chama Zenon? Acontece que a escola filosófica estoica, moldada nas ideias dos cínicos, os mesmos que eu comentei lá no começo do vídeo, foi fundada por um cara chamado Zenão de Sítio. E em espanhol, Zenão se pronuncia Zenon. Entendeu um pouco melhor agora? Zenon, estoico, estoicismo... E eu sei que agora você deve estar tipo assim. Recontra puxa! Sim, é maravilhoso quando as informações se entrelaçam e ainda assim vai ter gente falando que o Roberto não era um roteirista tão bom assim. E depois dessa chuva de informações tão legais, eu acho que a gente já merece o seu like aqui nesse vídeo, pois cada joinha fortalece demais nosso trabalho. Também a sua inscrição, sua ativação do sininho e tudo mais, porque, na boa, olha o nível de pesquisa do Vila do Chaves, é digna de palmas. Bravo!
Bravo! Saindo um pouquinho da Vila e também da Grécia, bora falar sobre Chapolin, mais especificamente do episódio Aventuras em Marte, que fez o maior sucesso aqui no Brasil. Na verdade, é um episódio normal de 81 que foi gravado e transmitido dentro do programa Chespirito. Você não é o astronauta que se encontrava naquela nave que se extraviou? Sim, senhor. É que eu estava indo para Júpiter, só que não dava para chegar lá e eu tive que aterrissar antes. Só que no Brasil ele foi exibido como um filme, como uma coisa diferente dos programas recorrentes de Chaves e Chapolin, e acabou se tornando uma coisa meio cult. Mas indo para a parte que nos interessa, em um certo momento, o personagem do Arturo Garcia Tenório solta essa fala. Como diz um ditado antigo dos deuses, não faça para os outros o que não quer para si. É uma frase um tanto quanto conhecida e a sua interpretação é bem difundida, pois é fácil de compreender. E a sua citação mais antiga que temos registro é do filósofo chinês Confúcio, que viveu de 551 até 479 a.C. Ah, são do tempo do seu pai. É claro que tem umas pequenas mudanças e adaptações, primeiro por conta da época e segundo por conta de tantas traduções que foram feitas. Mas o ensinamento de Confúcio, de uma forma mais clara e mais popular, é: o que você não quer que façam para você, não faça pro amiguinho. Por isso que, por mais que tenham várias adaptações e tudo mais, quando a gente compara... São sinônimos. Aliás, já vou aproveitar para lançar a palavra-chave de hoje, hein? Qual frase ou lição que você aprendeu em Chaves você mais acha legal, você acha mais válida, aquela que você leva para toda a sua vida? Tem várias, hein? Escolha muito bem, comente aqui embaixo porque a gente vai ler tudo. Seu Madruga soltou várias, professor Girafales falando que as crianças são o futuro da pátria. Enfim, tem um monte, eu não vou ficar dando nem spoiler aqui porque senão vou ajudar demais. Mas caso eu precise de ajuda, os vídeos que estão aqui no card vão te dar uma mãozinha, só não conta pra ninguém. Segredo entre nós. O senhor não conta pra ninguém? Não, Kiko. Eu também não. E já que eu saí da Vila e tô falando de outros programas, muita gente comenta sobre outros esquetes do Chespirito. Então, bora nessa. Eu sei que muitas pessoas são familiarizadas com o termo darwinismo, mas para deixar todo mundo na mesma página, é o estudo relativo à evolução das espécies, criado pelo Charles Darwin. Ele não era exatamente um filósofo, mas sim um naturalista, biólogo e geólogo. Nhonho. As ciências naturais estudam a maneira de aproveitar os recursos da natureza. Respondi bem. Só que a sua teoria da evolução sempre provocou diversas discussões no campo da filosofia, e até mesmo aparece em programas que nós adoramos. Então, vale falar aqui também. Lá em 95, fase final do programa Chespirito, temos um episódio de Os Ladrões chamado Chimoltrufia confirma a teoria de Darwin. Ô, Botijão, você acha que isso aí que falaram aí é verdade, hein? O que foi que disseram? Ué, que nós, homem humano, descendemos do macaco. Ah, faça-me o favor. Ela assiste a um documentário que fala sobre a teoria da evolução e como os animais foram se transformando e se adaptando ao longo dos tempos. É a chamada seleção natural, que é o centro de todo o darwinismo. A Chimoltrufia fica intrigada, e não porque comeu muito trigo, e pergunta ao seu marido se aquilo é verdade. Quando eu digo que eram metade macaco e metade mulher, me refiro às características que tinham de ser humano e macaco. Por exemplo, é como se colocassem em você cabelos oriçados e duros, as sobrancelhas grossas e unidas. Essa forma didática faz com que ela veja várias semelhanças com o macaco e passe a se comportar como um. É muito bom. Lá no final do episódio a gente descobre que tudo isso fazia parte apenas de um sonho. Ou seja, ela ficou tão impressionada com o darwinismo que até sonhou com isso. Espera aí, calma, Chimoltrufia. Eu adorei fazer esse vídeo, pois ele reforça o quanto um simples diálogo, uma palavra aqui, um nome de um personagem aqui, que parece totalmente despretensioso, na verdade pode carregar muito mais significado do que a gente percebe. E aliás, eu falei do sketch Os Ladrões, da Chimoltrufia e tal, mas se você não está familiarizado com esse tipo de conteúdo do Chespirito, eu tenho uma ótima dica para você. Esse vídeo que está aqui do lado é um grande resumo da obra do Chespirito. Vários outros personagens, vários sketches, enfim, ele é muito legal, muito curioso e muitas coisas que boa parte dos brasileiros simplesmente não conhece. Agora é a sua chance de conhecer. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.